Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente. Nós vamos dar seguimento às nossas videoaulas, falando de mais um aspecto do desenho constitucional. Já falamos de sistemas de governo, falamos de sistemas partidários e vamos falar de sistema eleitoral. Como eu já adiantei para vocês, tudo isso está relacionado de alguma forma, tudo isso afeta o funcionamento aí de um sistema político. Vão ser dois vídeos sobre sistema eleitoral, para esse vídeo não ficar muito longo. Então nós vamos falar nesse vídeo sobre representação. Os dois tipos de representação que existem, majoritária e proporcional. O Brasil adotou o modelo proporcional de representação, né? Nós vamos falar sobre isso. Representação majoritária, como o próprio nome indica, vem de maior, né, de maioria. Então a representação majoritária, ela valoriza quem faz a maioria dos votos, independente de qualquer critério. Então, como eu coloquei ali, fazendo um exemplo, esse tipo de representação, né, esse debate, diz respeito aos votos para o poder legislativo, né, gente? Diz respeito aos votos para a Câmara dos Deputados, ou uma Câmara dos Vereadores, ou uma Assembleia Estadual, por exemplo. Vamos dizer que a gente tem um número X de cadeiras aí para a Assembleia. Vamos fazer de conta que é 100, né? Para pegar um número redondo. 100 cadeiras na Câmara dos Deputados. Se o sistema fosse majoritário, o que não é, né? Mas se fosse majoritário, os 100 deputados mais votados com o maior número de votos no Estado, eles entram nessas 100 cadeiras. Não existe nenhum critério de partido para distribuir entre os partidos, não existe nenhum outro critério, nenhum outro cálculo. É simplesmente os 100 mais votados são os 100 que entram. E ponto. Um outro exemplo, para ficar mais interessante de entender. Nos Estados Unidos, eles têm a representação majoritária e eles usam lá um sistema de voto distrital, que é diferente do nosso, né? Como é que é o voto distrital? Por exemplo, se fosse trazer aqui para o Brasil, pega o Rio Grande do Sul a eleição para a Assembleia Estadual. Se divide, como eles fazem nos Estados Unidos, divide o Rio Grande do Sul, divide um estado em distritos. Então eu teria um distrito para o norte, um distrito para o sul, enfim, cada território ele tem seus critérios para distribuir em distritos. Em cada distrito vão ter alguns candidatos disputando uma vaga. Então tem um distrito lá com três deputados, 3 candidatos a deputado, o outro com 3, o outro com 2. As pessoas simplesmente vão lá no distrito votar entre aqueles deputados. O deputado mais votado, o candidato mais votado, ele ganha a vaga, ele ganha a cadeira. Então esse seria um sistema distrital que tem nos Estados Unidos com a representação majoritária. Cada distrito tem dois ou 3 candidatos disputando. O cara que faz mais votos entra, independente de qualquer outro critério. Quais são as consequências desse sistema de representação? Mais estabilidade política, tende a ser mais estável quem é eleito e os partidos que são representados. Menor representatividade, então, lembrem do dilema, né? Se tem mais estabilidade, geralmente tem menos representatividade, menos partidos representados. Esse é um sistema que tem isso. E pouca legitimidade, que é em virtude de ter menos representatividade da sociedade em quem é eleito, né? Como os mais votados eles levam tudo, winner takes all, os partidos menores ou um partido recém-criado, ele tem menos chance de ter sucesso. Porque ele tem que disputar direto as vagas com quem já tem tradição, com quem tem muito voto, com quem tem visibilidade, com quem já faz parte do governo. Então esse sistema é um sistema que tende ao bipartidarismo. Lembra que eu falei que tinha uma relação entre sistema eleitoral e sistema partidário? Ela tá aí. Esse sistema ele tende a deixar um partido ou 2 dominando, né? E os outros partidos recém-criados, partidos menores, eles não vingam, eles não conseguem ter representação suficiente para conseguir, por exemplo, nos Estados Unidos e nos distritos, e um partido pequeno, menor, conseguir tirar um republicano ou um democrata daquela vaga, conseguir colocar um partido menor, porque nos Estados Unidos, eu não coloquei isso para vocês no último vídeo, existem mais partidos, mas o sistema é bipartidário. Por quê? Porque só 2 partidos são competitivos e têm representação. Por quê? Por causa do sistema majoritário de representação. Então existem partidos menores, partidos minúsculos nos Estados Unidos, mas eles não crescem,
porque o sistema é majoritário. Então, os que já são grandes fazem mais votos e seguem elegendo sempre os dois partidos que são os maiores. E os outros partidos menores ficam só ali na volta, mas não conseguem ter representação. A diferença para o nosso sistema brasileiro, o proporcional, e não só brasileiro, a maior parte dos países ainda utiliza o sistema proporcional, né? No sistema proporcional, então, é diferente, tem uma matemática envolvida. É feito um cálculo para definir um quociente eleitoral, ou seja, quantos votos são necessários para um partido ganhar uma cadeira do parlamento. Quanto vale uma cadeira, é o cálculo que é feito. Como é que se faz esse cálculo? Quando termina a eleição, pegam o número dos votos válidos para o legislativo, ou seja, eleição para a nossa Assembleia. Pegam todos os votos válidos que a população deu para a Assembleia, em todos os partidos, em todos os candidatos para a Assembleia. Pega aquele número e divide pelo número de cadeiras da Assembleia, né? O resultado o número que vai ser o resultado é o quociente eleitoral. Então, e daí o que acontece? O número de votos de cada partido, cada partido vai ter o seu número de votos, somando todos os candidatos do partido, todo mundo que concorreu pelo aquele partido, vai se somar todos os números de votos do partido e vai se dividir pelo valor que deu antes, do quociente eleitoral. O resultado é o número de cadeiras obtidas. Então, olha um exemplo, para tentar ficar mais claro, né? Nós tivemos 100 mil votos válidos, faz de conta, né? 100 mil votos válidos para a Assembleia. E tem 100 cadeiras na Assembleia. Divide 100 mil por 100. O resultado vai ser 1000. Ou seja, o quociente eleitoral é 1000. A cada 1000 votos, o partido ganha uma cadeira. Né? Ou a coligação de partidos. Né? Era assim antes, agora eles tiraram a coligação. Ou seja, se um partido ou uma coligação de partidos fez 20 mil votos, ela obtém 20 cadeiras. Então é isso, é um cálculo que não tem erro. Toda eleição se pega os votos válidos, divide pelo número de cadeiras e o resultado é o quociente. Pega os votos do partido e divide pelo quociente. Aí tu tem o número de cadeiras do partido. Por que é feito todo esse cálculo, gente? E qual é a moral disso, né? Qual é a função disso? O que interfere, né? Não ser sistema majoritário, que é muito mais simples de entender, pelo menos assim, de primeira, do que o sistema proporcional. Porque o sistema proporcional, ele traz mais representação, maior representação e maior legitimidade. Ele possibilita partidos menores terem mais chance de entrar, de conseguir cadeiras. Partidos novos estão recém-criados nesse sistema, eles têm mais chance de obter cadeiras, o que possibilita o crescimento do partido. Porque se tu cria um partido e ele nunca consegue cargo algum, aquele partido dificilmente, praticamente impossível dele crescer, dele ganhar força pelo território e ir se espalhando. O partido ele tem que ir lá quando ele é criado, um pouco tempo depois o partido precisa, né, ganhar uma cadeira lá, botar o primeiro deputado, depois botar o segundo deputado, aí na próxima eleição a gente já tenta botar 4, e o partido tem esse movimento de buscar mais espaço. Buscando mais espaço tem cargos, com cargos tem representação dentro da esfera pública, dentro do governo, isso dá mais visibilidade para o partido. Então o partido se alimenta disso, ele se alimenta de estar lá no poder, de estar lá representando, atendendo quem votou nele e tudo mais. Então esse sistema ele valoriza mais os partidos menores. A ideia desse sistema é representar as minorias, os partidos menores. E o que esse sistema faz? Ao oposto do majoritário, ele tende ao multipartidarismo. Ele tende a proliferar os partidos, que é o caso do Brasil. Que, inclusive, criticam que existem muita gente critica que existem muitos partidos, o que pode dificultar o exercício de governo, porque daí necessita alianças muito amplas e tal. Então, pensando nisso com as formas de governo, no sistema que a gente está, no presidencialismo, isso causa maior chance de paralisia decisória. Ou seja, mais chance de impasse entre os poderes. Um parlamento muito fragmentado, em que um presidente tem que negociar com diversos partidos, né? Formar uma maioria, aprovar projetos com alianças com diversos partidos. No parlamentarismo, ele causa maior instabilidade, também pelo número grande de partidos. Então, pensando assim, nós podemos pensar que a representação proporcional, ela representa as minorias,
E a majoritária representa sempre a maioria. Então no Brasil é como se o presidente representasse a maioria e o parlamento todas as minorias da sociedade, as diferenças ideológicas, culturais, regionais e tal. Então seria no geral isso, gente, a diferença de um para o outro. O sistema majoritário tende mais ao bipartidarismo, né, a reduzir, a não dar chance para os partidos menores, partidos novos, e o sistema de representação proporcional, ele possibilita então o crescimento de partidos menores e tende então ao multipartidarismo. O que aconteceu no Brasil? Como estavam reclamando muito, muitas críticas ao número de partidos, o que eles acabaram aprovando? O fim das coligações para as eleições legislativas. Então agora um partidinho pequeno ele não pode colar mais num grande para agregar, né, dentro de uma coligação e daí todos aqueles votos serem somados, né? Então agora está mais difícil, né, se aprovou uma medida institucional para dificultar o crescimento dos partidos pequenos e dos partidos novos no Brasil. Isso foi aprovado aí faz um pouco tempo e isso já mexeu um pouco no sistema proporcional. A gente ainda tem o sistema proporcional, mas agora sem essa possibilidade de coligação dificulta mais o crescimento aí, né, o surgimento de partidos menores. Então é isso, gente. As referências vão ficar na descrição e deixa o likezinho, se inscreve no canal quem não está inscrito e valeu. Até o próximo vídeo.